Bom, vamos continuar a conversar sobre microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos das disposições da Lei Complementar 123. Ora, se uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa incorre em alguma daquelas situações que são referenciadas como vedações ao tratamento diferenciado, essa empresa sai desse tratamento diferenciado. Então, é o que diz o parágrafo 6º. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações de vedação, ela vai ser excluída do tratamento jurídico diferenciado, bem como do simples, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. Então, por exemplo, a empresa era micro e, de repente, ela passa a ter como sócio uma pessoa jurídica. Ora, empresa que tem como sócio pessoa jurídica não pode ser micro nem EPP. Ela vai ser excluída do tratamento diferenciado, ela deixa de ser micro a partir do mês seguinte. Vamos lá. Bom, e a questão do limite de receita? O que acontece quando a empresa excede o limite de receita? O parágrafo 7º nos fala daquela empresa que iniciou suas atividades já como micro ou EPP e excede o limite de receita bruta, tá, anual, no ano calendário, previsto, ela passa no ano calendário seguinte a condição de empresa de pequeno porte. Então, vamos lá. Aqui é uma micro, tá, refazendo, é uma micro, ME, no ano de 2013. Então, a microempresa aqui, tá? Aqui vamos pensar na microempresa. A microempresa em 2013 teve um limite, teve um total de receita auferida de R$450 mil. Ora, uma micro com 450 mil não pode, tá? Ela, na verdade, ela ultrapassando o limite de receita dos 360 mil, ela não pode mais ser micro. No ano de 2014, tendo em vista que ela ultrapassou o limite, em 2014 ela vai ter que ser EPP. Ela não vai ser excluída do tratamento diferenciado, por quê? Porque uma receita, de 450 mil para EPP está ok. E cuidado que no caso de início de atividades, é necessário verificar, caso ela funcione parte do ano apenas, qual é a receita proporcional ao período que ela funcionou. Vamos dizer que ela, tenha funcionado, 7 meses. 7 meses vezes 30, 210, tá? Então, aqui eu já considerei de forma bem absoluta para o ano todo de 2013, 450 mil. Significa que em 2014 ela passa a condição de EPP, tá? Então, ela é microempresa, tá? Receita tem que ser, na verdade, maior ou igual a 360 mil, tá? Não, aliás, aqui, assim, a receita tem que ser maior. Só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Opa. Ela é, uma microempresa, teve receita maior mesmo, que enquanto ela tiver igual a 360 mil, ela continua micro. Mas a receita dela no ano foi maior do que 360 mil, no ano seguinte ela passa a EPP. Obviamente, se a receita foi maior que 360 mil, mas ficou menor que 3.600.000, tá? Agora, aqui é o contrário, é uma EPP, ela é EPP no ano de 2013. Qual seria a receita dela? Mais que 360 mil até 3.600.000. Mas essa EPP, ela teve receita de 350 mil no ano de 2013. O que vai acontecer? No ano de 2014... Como ela teve uma receita que permite que se enquadre como microempresa, no ano de 2014 ela vai ser considerada microempresa. Tá? Então, observado o disposto no parágrafo 2º, no caso de início de atividade, proporcionalizando a receita aos meses de atividade, mês e fração de mês de atividade,
A empresa de pequeno porte que no ano calendário não ultrapassar o limite de R$360 mil, tá, vai passar no ano seguinte a condição de microempresa. Então, vamos fazer aqui. É uma EPP. No ano de 2013, por exemplo, ela teve receita menor que 360 mil. O que vai acontecer em 2014? Ela vai passar a ser microempresa. Vamos lá. Agora aqui, o parágrafo 9º, diz o seguinte, que a EPP que no ano calendário excedeu o limite de receita bruta anual, excedeu os 3.600.000, fica excluída no mês subsequente à ocorrência do excesso do tratamento jurídico diferenciado, tá? Incluído o regime lá do Simples Nacional para todos os efeitos legais. Então, a empresa excedeu o limite da receita bruta, 3.600.000, ela vai ser excluída do tratamento diferenciado. E aqui diz que é no mês subsequente à ocorrência do excesso, como se fosse assim. Em novembro, ela excedeu, em dezembro, ela sai. Só que nós temos aqui uma particularidade que é a seguinte. Se o excesso de receita, tá, passou dos 3.600.000, esse excesso for menor ou igual a 20%, a exclusão só será no ano seguinte. Mas se o excesso de receita superar a 20% dos 3.600.000, a exclusão vai ser a partir do mês seguinte. Então, né? Os efeitos da exclusão vão acontecer no ano calendário seguinte e não no mês seguinte, se o excesso verificado em relação à receita não for superior a 20% do limite 3.600.000. Então, é assim. Excesso menor ou igual a 20% de 3.600.000, exclusão a partir do ano seguinte. Excesso maior do que 20% de 3.600.000, exclusão a partir do mês seguinte, ok? Vamos lá. Agora, a empresa de pequeno porte, que no ano calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional, a gente não faz aquele cálculo de 300 mil mês, então ultrapassou o limite proporcional de receita bruta, vai ser excluída do tratamento jurídico diferenciado, tá? Com, olha só, efeitos retroativos ao início das suas atividades. Então, ela inicia a atividade como micro-EPP e ela tem um excesso de receita, tá? Tendo em vista aquele limite de 300 mil por mês ou fração. Esse excesso de receita sendo maior que 20%, vai determinar que ela deixa de ser microempresa desde o início de suas atividades. Vamos ver aqui? Então, se o excesso de receita no ano de início de atividade for menor ou igual a 20%, a exclusão é a partir do ano seguinte. Mas se o excesso de receita no ano de início da atividade superar 20%, fazendo a proporcionalização para 300 mil mês, né? For um excesso maior que 20%, a exclusão retroage à data do início da atividade, ok? Vamos lá. Bom, agora o parágrafo 11, ele traz uma coisa interessante, tá? O Distrito Federal, os estados e os municípios, eles podem adotar um limite que a gente vai examinar adiante, diferenciado, para a empresa de pequeno porte. Em vez de ser um limite de 3.600.000, eles podem reduzir esse limite. Então, quando um município reduzir o limite para a EPP para um valor inferior a 3.600.000, eu tenho que fazer a proporcionalização da receita no que diz respeito ao ISS, fazendo, né, 1/12, não de 3.600.000, e sim 1/12 da receita limite estabelecida pelo município, da receita limite estabelecida, né, pelo Estado. Então, quando eu falo de ISS, eu tenho que verificar se o município estabeleceu para a EPP outra faixa de receita, de modo que, tá,
Ao estabelecer outra faixa, uma empresa que funcionou apenas parte do ano, eu vou ter que definir 1/12 desse patamar máximo estabelecido pelo município para entender se a empresa ultrapassou ou não esse patamar no que diz respeito ao pagamento do ISS na formatação do Simples. No caso do ICMS, eu tenho que verificar se aquele estado manteve o mesmo limite de 3.600.000 ou se o estado, ele, decidiu reduzir o limite de 3.600.000 para um patamar menor. Então, na hipótese de Distrito Federal, Estado e município adotarem um dos limites previstos na Lei Complementar 123, inferiores a 3.600.000, caso a receita bruta oferida pela empresa durante o ano calendário de início de atividade ultrapasse 1/12 do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de funcionamento nesse período, a empresa não pode recolher o ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os houver adotado, com efeitos retroativos ao início de suas atividades, tá? Agora, se o excesso de receita não superar 20% do limite estabelecido pelo município e pelo estado, aí os efeitos da exclusão só acontecem no ano calendário subsequente, tá bom? Bom, o impedimento de que trata o parágrafo 11 não retroage ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% dos respectivos limites, hipótese em que os efeitos do impedimento ocorrerão no ano calendário subsequente, tá? Então, no caso de excesso de receita, se superar 20%, os efeitos são ou a partir do mês seguinte ou retroagem ao início das atividades. No caso de excesso até 20%, a exclusão do tratamento diferenciado se dá a partir do ano seguinte. Bom, isso aqui é bem importante, porque isso aqui é que vai nos dizer, tá, que uma EPP, além do limite de 3.600.000 de receita no mercado interno, ela também pode auferir adicionalmente receitas decorrentes de exportação de mercadoria, inclusive quando realizada por meio de comercial exportador ou sociedade de propósito específico, desde que as receitas de exportação também não excedam os limites da receita bruta anual, ok? Então, além dos 3.600.000 auferidos no mercado interno, a EPP poderá também exportar, obter receita adicional de exportação, desde que essa receita adicional de exportação não ultrapasse 3.600.000. Nessa hipótese do parágrafo 14, dessa receita adicional, para fins de determinação da alíquota, porque a alíquota única do Simples, ela vai, aumentando, tá? Ela vai aumentando conforme a receita aumenta. Esse percentual vai se tornando maior. Então, para definir essa alíquota, da base de cálculo, e das majorações de alíquota que vai acontecer, será considerada a receita bruta total da empresa nos mercados interno e externo. Então, assim, não faz mal que ela tenha receita de exportação que ultrapasse já os 3.600.000 do mercado interno. Mas no mês ela vai ter que considerar, para definir o percentual da alíquota unificada, quanto ela auferiu tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Porque a alíquota que a empresa paga, ela é dependente, tá, da receita acumulada nos últimos 12 meses. Então, a receita acumulada a ser considerada para definir se o percentual que vai ser pago é menor ou maior, essa receita acumulada tem que somar vendas no mercado interno mais as vendas decorrentes das exportações, ok? Vamos lá. Bom,
Agora, nós vamos falar de vedações à opção, tá? Pelo Simples Nacional. Aqui são casos onde até eu posso ter microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Constituídas nessa condição, que vão ter acesso mais benéfico a crédito no mercado, que vão ter, né, simplificação de suas obrigações trabalhistas, que vão ter, né, uma particularidade no tratamento quando da contratação com o poder público, mas que não podem optar pelo Simples Nacional, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês as situações que não permitem recolher impostos e contribuições na forma do Simples Nacional. Então, a microempresa, ela já é micro EPP, quer recolher no Simples, na forma do Simples Nacional, mas não pode, tá? Então, quais são os casos? Eu tenho, né, vedação à opção pelo Simples, tendo em vista atividades desenvolvidas pela empresa, condição dos sócios, a existência de débito exigível, tá? Isso aqui é impeditivo de opção pelo Simples. Então, primeira situação diz respeito à atividade. Então, não pode optar pelo Simples a micro EPP que explore a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de, atenção para cumulativa e contínua, de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço, que é factoring, né? Vamos lá. Também não pode recolher os impostos na forma do Simples, impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, a EPP ou microempresa que tenha sócio domiciliado no exterior e de cujo capital participe a entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, tá? Também não pode optar pelo Simples a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o INSS, tá? Ou com as fazendas públicas, federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Então, tem débito exigível, tá? Não pode, tá, optar pelo Simples a micro EPP que preste serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, tá? Que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, que exerça atividade de importação de combustíveis, que exerça atividade de produção ou venda no atacado. Então, produção, quando é venda no atacado, não pode optar pelo Simples quem vende no atacado, quem produz cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes. Não pode optar pelo Simples a empresa também que produz ou venda no atacado bebidas alcoólicas, refrigerantes, inclusive águas saborizadas gaseificadas, preparações compostas não alcoólicas para a elaboração de bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 partes de bebida para cada parte do concentrado. E também quem produz e vende no atacado cerveja sem álcool, tá? Não pode optar pelo Simples aquela empresa que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, corretor, despachante ou qualquer tipo de intermediação de negócios. Não pode optar pelo Simples a empresa que realiza cessão ou locação de mão de obra, que realiza atividade de consultoria, que se dedique a loteamento e incorporação de imóveis, que realize atividade de locação de imóveis próprios,
exceto quando se tratar de prestação de serviços tributados pelo ISS, com ausência de inscrição ou irregularidade em cadastro fiscal, seja ele federal, municipal, estadual, quando exigível. Tá? E essas vedações que nós vimos aí, relativas a exercício de atividades previstas, né, no caput, não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas nos parágrafos 5º-B a 5º-E do artigo 18 dessa lei, ou as que exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação, tá? Então, essas vedações não se aplicam às atividades que nós vamos ver na aula seguinte, tá? Que são atividades previstas nesses parágrafos. 5º-B, tá? A gente vai ver de uma por uma. 5º-B, ainda 5º-C, 5º-D, 5º-D de novo, 5º-E. Então, são atividades que podem optar pelo simples, essas do parágrafo 5º abecedário, tá? Então, as vedações, elas não se aplicam às pessoas jurídicas que se dedicam a essas atividades, que nós vamos ver adiante, que permitem a opção pelo simples, ou que exerçam essas atividades, tá, em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação, tá? Então, exercem atividades vedadas, mas exercem atividades permitidas. Então, vamos só recapitular aqui essas vedações, tá? De modo que nós, então, temos aqui o artigo 17, trazendo vedações, que são vedações à opção da micro-EPP pelo Simples Nacional. Então, aqui não se questiona a possibilidade de elas serem micro-EPP para receberem um tratamento diferenciado de natureza não tributária. O que se questiona aqui, o que se tem aqui como, né, vedação, é que elas sejam optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, aqui nós temos atividade, condição dos sócios, débito exigível e também a situação relativa a cadastro irregular. Lembram disso? Então, existe irregularidade cadastral. Isso aqui também impede a opção pelo simples, não é isso? Então, vamos ver a primeira questão. Aqui uma atividade que veda a opção pelo simples. Vejam que é atividade cumulativa e contínua de serviços na área creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos, né? Atividade factoring. Não pode optar pelo simples. Não pode optar pelo simples a empresa que tenha sócio domiciliado no exterior. Não é problema a empresa ter um sócio estrangeiro para ser do simples. O problema é esse sócio ser domiciliado no exterior, tá? Isso impede a opção pelo simples. Também, tá? Se eu tiver dentre os sócios, como participante do capital da empresa, uma entidade da administração pública, seja ela direta ou indireta, tá? Em qualquer esfera da administração pública, essa empresa que tem como participante do seu capital uma entidade da administração pública não pode optar pelo simples, tá? Também não pode optar pelo simples a empresa que tem débito exigível relativamente a contribuições previdenciárias, às demais contribuições para a Seguridade e aos demais tributos, tá? Né? Sejam eles tributos federais ou sejam também débitos para com a Fazenda Estadual, Municipal do Distrito Federal, tá? Débitos exigíveis. Ah, ela tem um parcelamento de débito, tá? Foi lá na Receita Federal, fez um parcelamento de débito, tá? Aquela dívida deixa de ser exigível. Parcelamento é causa de suspensão de exigibilidade. Esse parcelamento se torna um problema para ela optar pelo simples de forma alguma, tá? Então, a existência de débito, a gente vai ver que tanto é condição impeditiva para a opção, quanto vai determinar a exclusão. Aliás, todas essas vedações de ingresso ao simples, elas não apenas vedam o ingresso, como elas determinam posteriormente, caso ocorram, a exclusão do simples nacional. Por exemplo, uma empresa, tá? Tinha todos os sócios vivendo aqui no Brasil. De repente,
ela passa a ter um sócio que é domiciliado no exterior. Tá? Ela vai, no mês seguinte a essa ocorrência, ser excluída do Simples Nacional. Tá? Então, a empresa, por exemplo, tem um débito. Ela vai ter que solucionar esse débito, porque débito exigível impede a sua permanência no Simples. Aí a gente vai ver como é que funciona a exclusão quando se trata da existência de débito exigível, tá? Atividades outras que não permitem a opção pelo Simples Nacional. Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Empresa que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora, aqui é ou, viu? Qualquer uma dessas atividades, né? Geradora de energia elétrica, transmissora ou distribuidora ou comercializadora de energia elétrica não pode optar pelo Simples. Importadora ou fabricante de automóveis e motocicletas não pode ser do Simples. Importação de combustíveis também não. Um posto de gasolina poderia ser do Simples? Poderia. Mas uma empresa que importa combustível não poderia. Também quem produz ou vende no atacado. Venda no varejo não é problema. Produção ou venda no atacado de cigarro, cigarrilha, charuto, filtro para cigarro, arma de fogo, munição, pólvora, explosivo, detonante, bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas saborizadas, gaseificadas, preparações compostas não alcoólicas para elaboração de bebida refrigerante, são aqueles extratos, né, concentrados ou sabores concentrados para produzir refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado. Cerveja sem álcool, quem vende, né, no atacado ou produz cerveja sem álcool não pode ser do Simples. Não pode ser do Simples, por exemplo, um escritório de advocacia, uma clínica médica, uma clínica de psicólogos. Por quê? Porque estão prestando serviços decorrentes de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não. Também não pode ser do Simples aquela empresa que presta serviço de instrutor, corretor, despachante ou qualquer tipo de intermediação de negócio. Não pode ser do Simples quem realiza cessão ou locação de mão de obra, consultoria, loteamento e incorporação de imóveis, assim como não pode ser do Simples quem trabalha na atividade locação de imóveis próprios, exceto quando se refere à prestação de serviços tributados pelo ISS. E aqui aquela questão da irregularidade cadastral que impede a opção pelo Simples. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos exatamente verificar os desdobramentos aqui desse parágrafo primeiro, que as vedações de opção pelo Simples não alcançam diversas atividades que estão referenciadas nos parágrafos 5º-B a 5º-E, assim como, tá? No caso de empresas que exerçam em conjunto com outras atividades, tá? Uma atividade dessas, né? Vedadas. Então, ela exerce outras atividades que não são objeto de vedação, pode optar pelo Simples. Então, se a atividade não foi claramente definida como, né, vedando a opção ao Simples, é uma atividade outra que não está nas vedações, pode optar pelo Simples, sim. Então, essas aqui nós vamos examinar na próxima aula. Até lá, gente.